Então, o paciente que apresentar uma hipertensão, ele vai variar aí, que a pressão será alta, de 14/9, de 16/10, de 18/10, né, que seria o 100, 16, 160/100 e 180/110, certo? 180/110 já é considerado uma pressão muito alta e a gente tem que ficar muito atento aos sintomas que esse idoso vai apresentar, porque uma pressão muito alta tem risco de dar AVC. Então a gente tem que cuidar muito essa pressão. Geralmente a pressão do idoso vai dar 13/90/80, 14/9, que é uma pressão boa, que é às vezes é a pressão do idoso, 16, né, que é 160/100, a gente já deve também tomar cuidado, né? Então a gente tem que estar sempre atenta a essa pressão do idoso. Geralmente o idoso hipertenso, ele faz uso de medicações para hipertensão. Então também está sempre atento aos horários, né, da pressão, da medicação que você vai dar para esse idoso, sempre estar atento e verificar esses sinais vitais aí para ver se essa pressão tá boa. Geralmente, se a pressão estiver muito alta e você for medicar ele, você pode dar 1 hora, meia hora e verificar novamente para ver se ainda continua alta, ou baixou. Então, sempre tá analisando esses sintomas, esses sintomas que o idoso apresentar. A hipertensão ela é mais comum devido ao diagnóstico, né, de doenças que o idoso tem aí, que desenvolve. Então, a hipertensão é comum dar em idosos, certo, gente? A hipotensão, então, ela é a pressão baixa, que o idoso é propenso a ter quando faz movimentos muito bruscos, levanta muito rápido, quando tá deitado e senta muito rápido. Então os movimentos muito bruscos, eles acabam tendo uma hipotensão. A hipotensão é a pressão baixa, certo? Então, geralmente, a gente também tem essa queda de pressão. Quando a gente tá aí deitada, a gente se assusta com alguma coisa, levanta muito rápido, a gente tem aquela tontura, a gente não se sente tonto. Então, a gente tem uma queda de pressão. Para queda de pressão, a gente sempre procura deitar ou sentar o idoso e elevar as pernas dele para a pressão, né, dar uma minimizada, certo? Então, essa é a diferença da hipertensão e a hipotensão. Temperatura, é necessário a gente ter um termômetro, geralmente na casa do idoso vai ter esse termômetro, e a gente aí também verificar a temperatura. Até 37,3 não é considerado febre, então temperatura basal do 36,8 a 37,3 é uma temperatura basal, uma temperatura normal. Passando de 37,4, 37,5 já é se considerado febre. E a gente pode evitar isso, a gente pode ter medidas aí pra gente evitar a temperatura. Se o paciente apresentar uma temperatura de 37,5, 37,8, a gente pode dar uma dipirona para ele, claro, se ele não for alérgico à dipirona, a gente pode estar aí medicando ele com dipirona para evitar que essa temperatura aumente, certo? E também, gente, a gente tem que ficar muito de olho, porque se o paciente apresentar por vários dias uma temperatura elevada, é muito importante a gente avisar o familiar, porque a gente também evita aí um risco de infecção que o paciente pode ter. Então, o primeiro sinal que ele vai apresentar é temperatura elevada, né, para um risco de uma infecção. Então, é muito importante, como eu falei, ele anotar esses sinais. E aí, você ali, o familiar, ele vai ler, ele vai folhear. Muitos pacientes eu prestei cuidados, e eu sempre tive isso comigo, anotar os sinais, anotar o que eu fiz, o que aconteceu no meu plantão ali, porque é um respaldo que eu tenho, que foi feita aquela medicação, que ele se alimentou, que ele fez a higiene certinho, aquela pressão tava dando tanto tal dia e hoje está dando tanto. Então, sempre é muito importante a gente anotar ali, fazer essa evolução para deixar pro familiar, né?
mesmo que não tenha o hábito, que o cuidador ali, a outra pessoa que tá cuidando contigo não tem o hábito também, que tá revezando com você, você deve ter esse hábito e também dar uma ideia e já começar também a anotar. Se caso ela não quiser, beleza, né? Continua anotando, continua fazendo o seu trabalho, continua deixando ali suas anotações, suas evoluções. Não tem nada, não tem problema, tá? Então, a verificação da frequência respiratória. A gente vai verificar essa frequência respiratória através de um reloginho de pulso ou através de um reloginho de parede. A gente vai deixar o idoso sentado numa posição confortável. Então, a frequência respiratória, ela é um movimento de gases de dentro para fora dos pulmões. Então, a gente vai verificar se esse idoso está com dificuldade de respirar, vai quitar a frequência respiratória dele. Varia a frequência respiratória de 25 batimentos por minuto, tá? Então, esse é o número estimulado para o idoso, 25 batimentos por minuto. Porque às vezes é sempre uma respiração mais, assim, né, demorada, uma frequência respiratória, assim, né, demorada. E isso vocês vão observar, porque vocês vão deixar ele sentado e vocês vão observar ele respirando, diz assim, ó, Dona Maria, ó, seu João, respira com calma, quero ver. E aí você vai estimular ele e você vai estar cuidando do reloginho para ver quantos batimentos por minuto ele faz ali quantos batimentos por minuto, não, gente, quantas frequência respiratória ele faz por minuto. A frequência cardíaca, que é que a gente verifica quantos batimentos por minuto. Então, a frequência cardíaca a gente geralmente verifica no medidor de pressão, sempre vai ter ali. Mas se caso você tiver na dúvida, que deu ali uma frequência que você ficou na dúvida, você pode estar verificando você mesmo, tá? Você vai estar fazer assim com a sua mão, você vai pegar no punho da pessoa, você vai colocar esses dois dedinhos e você vai aqui nesse osso da radial, você vai ver que tem um buraquinho aqui e você vai ficar aqui, você vai ver que vai dar uma palpitação, aí você vai estar verificando ali, você vai sentir aquela palpitação, geralmente na gente é mais difícil de ver e você pode estar praticando em outras pessoas. Então vai dar aquela palpitação ali, você vai cuidar o reloginho e vai ver quantas frequências, quantos batimentos por minuto esse paciente está fazendo, certo? De idoso sempre varia de 60 a 90, né? Sempre é isso, tá, gente? 65, 68, 70, 80, 89, essa é a frequência cardíaca. É de 60 a 90, a 98, sempre varia muito.